Fala, amigão síndico! Fala, amiga síndica! Tudo bem com você? Começando mais uma edição do nosso Inteligência Condominial, Revolução Condomínio. Porque aqui, meu jovem, aqui, condomínio é papo popular. Chega pra cá, que você vai aprender muita coisa boa hoje. Falar sobre engenharia. Tô com uma síndica aqui maravilhosa, referência do Brasil, do mundo. Uma mulher que inspira a gente aqui na sindicância. Então eu já convido você, tá chegando, senta, pega o seu cafezinho. Seja muito bem-vindo. Nosso bate-papo aqui na Rede SPTV. Toda segunda-feira, das 19h20, falar de condomínio. Você que tá aí no YouTube, nos ajuda, cara. Se inscreva, compartilha, comenta. Deixa o seu nome aí. Fala qual condomínio você é síndico, se você não é. Fica à vontade, você faz parte desse conhecimento que é o Inteligência Condominial. E recebendo ele, uma das maiores referências na área de área condominial do Brasil, do mundo, meu amigo Diógenes. Tiagão, e aí? Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que hora que você está assistindo a gente aí, mas é isso aí. Temos aqui uma síndica, olha o sorriso no rosto, controladíssima, desenvolvendo escritório, tocando condomínio. Tá comemorando aqui, felicidade total. E para vocês que estão aí até o final, vamos deixar dicas de engenharia hoje, né? Hoje eu tenho vamos falar de laudo de inspeção, de plano de manutenção, de orçamentos, Vamos falar da galera do Rio Grande do Sul lá, que a gente está tentando ajudar aí. Então, estamos ajudando, na verdade. Vamos pedir aqui para o pessoal ajudar um pouco também. Algumas dicas para quem está lá com problema de enchente, para retomar o prédio, como observar, como ter menos dificuldades, correr menos risco na retomada desses imóveis, né? Que sofreram abalos estruturais severos. A água é uma potência da natureza, né? Balança muito aí. E recebendo ela, quero falar muito feliz. Toda vez que eu encontro com a minha amiga Luzia. Eu fiz propósito para ela falar. Tá Luzia Fune, cara, ela que é síndica, uma pessoa maravilhosa. Eu sou muito feliz quando encontro com ela. Quando estou concorrendo também. Astral. Quando estou concorrendo, porque assim, eu falo, cara, estou no nível hard. Igual você fala, aprende com os bons. Né? Isso aí. E é muito bacana que a pessoa que faz um trabalho sério, é uma propaganda pra gente. Eu sempre falo, gente, eu torço para que dê certo para todo mundo, porque quando dá certo, ninguém fala que é o fulano de tal, fala que é o síndico. O síndico do condomínio é bom. Não é verdade? Quando é errado, também fala a mesma coisa. Então vamos torcer para a gente poder elevar esse nível. E então nessa vibe pode sempre trazer síndicos aqui, porque o universo é dos síndicos mesmo, é pro síndico com o síndico, né? Que a gente possa crescer junto, aprender um com o outro. Seja bem-vinda, minha amiga. Muito obrigada, Thiago. É um prazer estar aqui. É sempre uma alegria realmente te encontrar. Que eu nunca vi você que não esteja com esse sorriso gostoso no rosto. E é muito boas trocas que nós fazemos. Concorrer com você também foi fantástico. Eu fiquei encantada com a sua leveza, com a sua tranquilidade. E aprendendo. E respira, senão você pira, né? Olha, eu quero mandar logo um abraço para os nossos apoiadores. Cicobi DF1000, a melhor agência do Brasil. Mandar um abraço para o Marcelo, né? Cara bonito. O Gabriel também, o pessoal lá nos atende de uma forma espetacular. Cara, do cara que abre a porta, que eu conheço lá, já cheguei. Aí, Thiago, beleza? Beleza. A pessoa que serve o cafezinho, o pessoal maravilhoso da Cicobi DF1000. O pessoal gosta, né? A DC Condominial, a melhor garantidora do Brasil. Gente, isso aqui é o seguinte, você quer dormir? Não é Rivotril, não. É isso aqui, ó. Garantidor. DC Condominial vai garantir noite de sono tranquila para você. Porque dinheiro não vai ser mais o seu problema. Vai ter que saber investir, lógico, né? Combate Agitão, amiga Juliana. E a BSB Engenharia também conosco aqui no Inteligência Condominial. E vamos que vamos, então. Luiz, vamos começar com você. Vamos lá. Para você hoje, qual seria a maior dor do síndico no seu ponto de vista? A dor do síndico? Olha, a gente vê, mas assim, hoje eu tô tendo muito problema com cachorro. Olha aí, velho cachorrinho. Animais. Assim, olha, aquele assim, cachorrinho do condomínio não, é um sucesso. Gente, assim, as pessoas, elas trocaram muito, né? Assim, eu amo pet, eu tenho 2 gatos, né? Assim, mas as pessoas transferiram muito. Eu tô vendo, assim, as pessoas, assim, e não pega um só, não. É 1, 2, 3, 4 numa kit. Olha, eu tenho visto cada situação e assim, e sem coleira, sem focinheira, e fazendo xixi no tapete do vizinho. Tá assim, tá tendo muita emoção por causa dos pets. Porque as pessoas agora, elas adotaram os pets. Agora não são mais filhos, são filhos de patas. Filhos de pata. Essa foi boa. Mas aí, vamos lá então, como é que você tá lidando com isso? Porque assim, você tá falando isso, eu também já minha TN aqui, cara, eu também tô passando muito problema pro cachorro. É o cara que, igual você falou, às vezes não. O cachorro, principalmente o cachorro, ele vem com o cachorro no colo, bota no chão, ele sai e sai urinando ali, né? Sai. Ou faz o número 2. Questão do barulho também, né? E mau cheiro, assim, tá. É coisa frequente mesmo nos condomínios, acho que é uma realidade hoje, né? Como é que a gente pode lidar com isso no dia a dia?
Ó, tem uma situação que a moradora pegou um cachorro pequenininho e ele agora está do tamanho de um bezerro. E aí ele assusta, amedronta os outros todos, avança nos pequenos. E como é que a gente... Nós não tem uma legislação, não é proibido ter animais. Então, depende da convenção do condomínio. Se a convenção do condomínio não proíbe, não tem como a gente fazer. Nem pode proibir, né? Exatamente, porque eles também têm os direitos deles, têm o direito dos animais, né? E aí a gente não pode proibir. Mas, assim, o que eu vejo, o problema não são os pets, são os donos dos pets. Eles estão meio rebeldes. Não querem compromisso, não cuidam, não olham para trás, é andando com o celular e o cachorro solto, e o cachorro vai no tapete, o vizinho fica irado. Mas... E é interessante isso aí, né, amigo O Jorge? vizinho fica magoado, já viu isso aí? Não, Eu tava e aqui escrevendo, mas... você outra tem coisa noção? que... O vizinho, às vezes, ele fica mais magoado com você por conta do pet do que por qualquer outra coisa. Por uma exemplo, questão teve agora semana emocional, passada um cara que deu um murro no outro por causa do cachorro em São Paulo. Pois você é, viu? a galera tem Sim, uma tem pegada no elevador, emocional né? que é brabo. E aí eu pergunto pra você, às vezes você tem uma pegada emocional com um ser humano por conta do animal. Você consegue elevar o capricho que você tem com o animal acima da condição do ser humano por um momento emocional. Eu lembro muito da cena do filme do Senhor dos Anéis, do Sméagol, que ele faz assim, my precious, já viu? Que ele é tomado pela emoção, pelo desejo ali. E é quase isso que eu vejo das pessoas quando você fala do pet, cara. Uma coisa, observa bem o negócio, como é que está crescendo esse mercado pet, e a gente fala muito aqui sobre inteligência emocional. Olha bem, o mercado do pet ele vem mudando, que hoje você tem a quantidade de gatos já empatada com a quantidade de cachorro. E antigamente era assim, antigamente que eu digo 4, 5 anos atrás, você tinha para cada 10 animaizinhos pets, você tinha 3 gatos, 2 gatos, o resto cachorro. Hoje você já está 5-5 ali, ó, pareado, virando o jogo. Mas sabe o que eu Você acho? acredita? Eu acho é porque os espaços que Aí é eu criado, vou né? O gato é mais Mas prático. eu vou te no explicar, apartamento. então. O gato é mais gato, independente. ele E é mais quase- prático também O pelo gato tamanho ele é tudo, quase né? planta, né? De matéria de cuidado, você põe a água, a comida, você sai e volta, ele se vira sozinho, tudo. O cachorro muito não. independente. O cachorro fica sozinho, ele sofre, você chega, ele está triste. Se você sair do apartamento 8, Fica quando ele latindo, chega 8 da chorando. noite, ele vai latir, ele vai dar trabalho, ele vai mexer no móvel, uma coisa, ele é muito mais emotivo. É verdade. Entende? Ele é Ele muito fica mais emotivo. O estressado gato também, não, porque ele fica muito preso, é, né? o gato ele já é bem mais contido, bem mais contricto ali, né? Ele é muito fácil de cuidar. Eu fico pensando muito sobre isso, a facilidade, aquela questão do apego emocional de você ter o animal precisa de você, mas ele é muito conveniente porque ele é quase independente, ele não faz barulho, ele não dá sinais. E assim, né? Agora Sabe? As pessoas buscam essa questão de ter uma conexão emocional, mas meio que deixar a responsabilidade um pouco de lado com isso. E quando elas são ofendidas, que é o raciocínio que você estava fazendo, elas criam uma ira que é mais alta. Mas- E aí em cima, aí você fala, esse pet friendly, né? Ele é a pessoa mais cheia de amor. É. Você entende? Era pra ser, né? Não é assim? Aí ele Era pra consegue ser. te ofender o ser humano fisicamente por conta de uma ofensa que muitas vezes nem é aquilo que é ofensa, mas é o mesmo lance do Sméagol, sacou? Tipo, esse ataque emocional Uma situação empoderado num com uma- condomínio de casas, né, que eu cuido lá um no Lado apego Norte. violentíssimo. O cachorro, a moradora, ela soltou o celular, o cachorro soltou a coleira, o cachorro foi, avançou, pegou a perna da moça, né? E aí, quem disse que podia falar que o cachorro dela mordeu a moça? Ele não chegou a arrancar um pedaço, mas ele arrancou a calça, um pedaço da calça. Mas da mordeu, né? moça. Verdade. Mordeu. É fato, E né? aí, meu cachorro não é bravo, meu cachorro não é nervoso. A pessoa ficou Mas não é tão questão de ser estressada bravo, que ela cara. se mudou do condomínio de vergonha, não é possível. Porque diz que Não ninguém é. respeita os animais dela. Gente, mas o animal dela atacou a vizinha. Mas não é para o ser humano deixar de respeitar os animais. Mas você precisa entender, caro espectador, que quando você fala animal, é o reino animal. E as espécies se sobrepõem. Nós temos um caso clássico de um criador de pitbull que teve um pitbull prêmio gigante, enorme. Você pode pesquisar, eu não tenho o nome aqui, mas você pode pesquisar assim, pitbull arranca os braços do criador. E sempre foi dócil para o dono. O dono sempre uma alimentou hora ele. ele pode Só que tem um detalhe, o instinto, ele tem que ser dominado. Aí o que aconteceu com ele? Olha bem, ele perdeu os braços. O cachorro dele é muito grande, é um referência mundial. Mas o que acontece? Ele dava a bolinha e o cachorro era dono da bolinha. E ele é animal.
Quando ele tomou a bolinha e mandou o cachorro comer, alguma coisa assim, o cachorro entendeu no instinto do animal que ele era de igual para igual com o dono, porque ele tinha intimidade demais, ele não tinha a ordem, o comando, o poder de comando. Depois tem uma entrevista dele explicando isso. E quando ele toma a bolinha, o cachorro reage como? No instinto animal. Animal. Então você pode ter todo o amor do mundo por aquele animal e tratar ele bem, né? E arrumar briga com os seres humanos por conta do animal, beleza, não tem problema. Mas você não pode deixar de ter o amor e entender o que é aquilo que você tem o amor. Você tem um amor a um animal. Entendeu? O nome já diz, é animal. Por maior amor que você tem com aquele animal, por mais humanizado que ele seja, ele é um animal. A força dele é diferente, a mordida é diferente, o instinto é diferente, o olfato é diferente, a visão é diferente. Não adianta você tentar mudar a fisiologia. Você tem que saber dominar a fisiologia. E tem muitos acidentes que acontecem dentro de condomínio, parquinho, com criança. Não, aí a gente vai chamar a atenção do morador. Você não pode andar com ele sem coleira, né? Você não pode andar sem a focinheira. Mas ele é dócil, ele é manso. Assim, ele é manso até alguém pisar no pé dele. Ele tem um instinto. Se alguém, por exemplo, passa, uma criança tropeça, ou dá um encostão, ele vai atacar. Ele é manso, ele não é gente. Né? Ele não compreende o contexto por um todo. Não, e aí entendeu? Ele não sabe se portar com mais elegância ou mais educação numa situação. Em cima disso, por exemplo, eu tive um condomínio que a mulher ficou puta porque o cachorro latiu com a filha dela. Que não pode ter animal. Foi capela, eu não posso proibir. Porque ela assustou certamente. Não, e assim, o comportamento é normal, do cachorro é latir. Então assim, o que eu acho assim, que as pessoas estão querendo é que o animal não seja mais um animal. É isso que eu tô falando. Você entendeu? Então, assim, é algo que não tem jeito. Quer enquadrar, igual você falou. Como é que cara eu fico vendo? Como é que cara, eu vizinho que eu tinha 2 cachorros dentro de um apartamento de 40 metros quadrados, cara, 60 metros. É estresse puro. E ele não foi feito para ficar daquele jeito, né? Ele tá feliz, ele quer brincar. E tem outra coisa importante, né, o Jorge, que é bacana a gente conversar aqui sobre isso. Os condomínios não são feitos para os animais, cara. A verdade é essa. Não é. A gente que tá forçando a barra botar eles ali. Na nossa empresa lá, depois se você quiser entrar no site lá, @bsbengenhariacivil.com.br, tem algumas fotos de projetos que a gente desenvolve para os condomínios, para a criação de novos espaços. Então, o condomínio faz uma consultoria sobre as obras, sobre o que ele pode fazer, o que é a legalidade do projeto, como fazer o projeto, fiscalização de obra, que é o que a gente faz no dia a dia, né? E aí a gente cria um espaço específico para o pet. Né? Só que você tem mais chamadas para fazer a criação do espaço para um pet do que para criar um espaço para o idoso, para criar um espaço de criança, às vezes. Sabia? A gente não tem esse chamado para criar o espaço da mulher, que foi tão defenderam tanto a bandeira das meninas, né? Aquela questão de fazer uma unha, de ter um espaço ali da mulher que ela sente confiável, fazer uma massagem, sabe, no condomínio, um espaço para uma reunião, para um chá, sabe? Esse espaço dedicado às atividades femininas ali como um todo, porque eu acho super importante, devido à questão de você estar num condomínio, é uma comunidade. Antigamente, você para pensar, cada um morava numa rua, não era tão vertical assim o país, e você saía daqui e encontrava com o teu amigo, com a tua amiga onde? Na bodega da esquina, na mercearia, você tomava um café, você batia um papo, você comia um bolo e tal. Hoje é condomínio vertical e o horizontal também tem esses espaços que servem para essa comunidade interagir. E às vezes os pedidos que a gente recebe de criação de novos espaços, de projetos, ele é mais sempre voltado para o pet do que para o desenvolvimento das pessoas, acredita? E vai muito do perfil assim da região. Tipo, Águas Claras normalmente já vem com alguns espaços ali, mas o pet não vem. A gente recebe muito pedido de criação ali para fazer drenagem, para fazer acomodação dos animais, o que faz as orientações de ambiente, né, higienização e tal. E a gente fica olhando assim, que o pet tem um espaço muito grande. Esse comportamento do gato para o cachorro remete muito a essa questão de você ter um animal, mas não querer ser tão responsável. Mas quando alguém fala do teu animal, você vira um leão. É engraçado isso aí, né? Eu fico pensando muito nessa questão aí. A gente teve um programa aqui assim que... Comentou sobre isso bastante. A gente viu que a comunidade pet no condomínio era maior do que a comunidade de seres humanos. Nossa. Olha, eu tenho um condomínio de 144 unidades que eu fiz um levantamento, nós temos 70 cachorros. Aí, ó. Olha aí. Quantas unidades? 144. Metade. 70 cachorros. Metade. Mas assim, tem um que tem 4. O problema agora está sendo assim, que agora eles acham muito bonitinho e são uma gracinha, eles são muito fofos, né? Mas são animais com necessidades. Só que eles querem brincar no corredor.
E aí a vizinha da frente também tem mais 3. Aí são 7 cachorros. Aí a outra que mora lá no fundo, que não tem cachorro e que não gosta de animal. E tá no direito dela também? Sim, Você tem o direito de ela gostar? passa no corredor, fala assim, Luzia, o que a gente vai fazer? Porque eu não tenho mais liberdade na minha casa. Falei assim, esse aqui é meu corredor. Ela abre a porta, aí entra um dos bonitinhos lá, parece uns frufinhos, né? Aí entra e faz xixi no tapete dela. Ela fala assim, eu vou dar uma bicuda nesse cachorro. Assim, mas não é assim também. Aí como é que a gente vai e conversa? Fala assim, meu amigo, tá atrapalhando. O corredor é uma área comum, é de todos, não é só seu. Se você quer criar, cria dentro da sua casa. Mas você acredita que eu já identifiquei isso, a gente fala sempre de inteligência emocional aqui, é um dos módulos que a gente tem nos nossos treinamentos, né? E eu falo muito assim, a pessoa ela não reconhece no outro o direito de não gostar do pet. É como se a pessoa fosse ruim. Obrigado, né? Você acredita? Sim. Fala assim, não gosta de cachorro. O cara já fica meio assim, antipático. É que nem quem não gosta de samba, bom sujeito não é, né? Pois é. Aí eu fico pensando, cara, você vai julgar uma pessoa porque ela não gosta do animal e sem saber nada dela, tipo o livro pela capa. Só porque você gosta. Você já pensou se a pessoa também cria um estereótipo na mente dela e põe sobre pano quem gosta de cachorro e não resolve não gostar da pessoa também. Quem gosta de cachorro é isso ou é aquilo e tal. É rotulado. Então, assim, eu falo muito, pessoal, o mesmo direito que você tem de amar o cachorro com a mesma força, alguém tem o direito de não gostar com a mesma força. Sim. E, por sinal, ele tem o direito de ter o pavor, que é o pânico, sim, com a mesma força que você ama. Então, assim, porque você reconhece a sua força de amor, você tem que existir, tem que reconhecer a força de desamor do outro. Por isso que existe a tal da convenção, as regras do jogo. Ninguém é obrigado a gostar e nem ser bom só porque gosta de animais. Eu tenho 2 gigantes. Né? Eu sou apaixonado, eu tenho 2 gigantes, mas dentro de casa para mim é um lugar sagrado. Então até na sala eles vêm, nunca passa da escada. Até na sala, na copa ali, ele vai quando a gente chama, mas eles não passam da porta da sala. Pode deixar a porta aberta. Eles deitam no tapete, fica com cara de pidão, mas ele não entra dentro de casa. Limite. É minha regra, é meu jeito. É limite, é que nem você dá pra criança, é limite. Entendeu? Seu espaço é aqui. Ô, Luzia, eu falei que convenção, né? Tem convenção que atrapalha a gente, né? Nossa. Não convenção é instrumento de gestão, assim, né? A convenção, ela é a Bíblia do síndico. Né? Se a gente tem uma convenção, não tem como, eu tenho que seguir a convenção. E aí, quando você começa, é onde a gente fala que sempre acontece as facções em alguns condomínios, porque você quer fazer cumprir a convenção, porque uma pessoa não cumpre e a outra fala assim, poxa, mas você não chamou atenção? Gente, a regra é para todos. E aí, para poder explicar, foi uma situação lá da cannabis, porque a gente sempre fala, né? Nos cursos, nos treinamentos, a gente fala que são os 5 Cs, né? Cachorro, criança, cano, carro e cannabis, né? Ninguém esquece de colocar cannabis também. Porque, olha, tinha um morador lá que ele não fumava, ele comia maconha. Aí eu peguei meu amigo, falei assim, olha, eu não tenho nada contra o que você faz dentro da sua casa, mas estão querendo chamar a polícia, porque o corredor inteiro está impregnado. E estava muito Snoop mesmo. Dogg total. Nossa, total. E ele era muito gente boa. Não, eu não fumo, eu não uso droga. Não, mas não estou falando que você fuma, mas esse é porque vem da sua casa. Então, assim, a gente tem que ter todo esse jogo de cintura e ainda para mostrar que a convenção proíbe, que existe um código civil, que é uma coisa que não é legalizada, que a gente está querendo mostrar o que é certo. Vamos fazer o que é certo, que aí evita a fadiga. Né? Vamos fazer o básico. Ele foi embora que ele disse que não se adaptou ao condomínio. Olha aí. Isso aí, meu amigo. Essa foi boa, não se adaptou ao condomínio. Ainda. O cara não entendeu, né? Aí não, até a gente, você, puxa vida, não. Aí eu faço isso. Eu fui professora há muitos anos, né? Então trabalhei com jovem, com adulto, né? Aí eu pensei, vamos conversar? Vamos tomar um café? Aí ele falou, o que foi? Qual é a pauta? Lá a gente conversa. Aí como é que a gente faz? Amigo, mas tu tá fumando um assim tão escancarado, não pode. Maneira. Aí sai, vai pro elevador, vai com um. Assim, ninguém tá vendo. Vai assim, não, eu uso Palo Santo. O Palo Santo não tira totalmente o cheiro da erva. Palo Santo, olha sabe o que é isso? Não sei não. É um pauzinho que tem assim, você coloca e tem um cheiro. Tem um cheirinho, né, de ébano, alguma coisa assim. Como fosse um incenso, né? É um incenso. É um incenso. Ele diz que tira, em casa né? tem.
Sei, né? Não sou adepta. Eu sou adepto ao Paulo Santos, é gostoso pra caramba. Ah, o Paulo Santos é legal. E é interessante, né? Porque assim, a acho que a gente, gente... ele saiu fora de boa, ele é da turma do Mas que clube bom que mesmo, ele teve a queria consciência, Eu né? achei legal dele também. Porque existe uma regra, cara. Você não quer seguir. Agrônomo, né? Todo legalize. Gente boa, assim, Todo legalize. poxa, vamos conversar. Modernão. É, Tá à frente jovem, dos né? tempos. Mas se todos fossem assim, era bom demais, né? Porque É. tem uns que causam problema e ficam ali geram- zoando ali você ainda, zoando a eles são comunidade, Gera né? fadiga, né? Tem alguns que eles são muito evoluídos à frente do tempo deles, né? Só à frente do tempo É. deles, né? Pois é. É o legalize só do que eu gosto. O mas direito tem dos que outros ver que acaba. tem- Porque, cara, é o lance do direito, sabe? É tipo o emocional que a gente estava falando aqui. Muito amor que de repente se transforma num ódio, né? E a pessoa que chama pelo amor, ela se transforma no ódio. Pá! Cara, não mudou muito, é só o seu interesse. É Mas puro egoísmo. A humanidade Entende? tá Não é muito esse amor egoísta, todo né? que você está falando. Amor não é essa coisinha. E assim, o né, amor o- suporta, o- né? Você mesmo vem com toda a didática, olha, sabe que está proibido, é contra a lei, é proibido na convenção, já deu trabalho, já falou um, já falou duas, já falou três. Isso aqui é amor. Amor, ela está na função dela e fala, Mas é a nossa vamos tomar um função, café. né, olha a forma. Diógenes. Mas não é uma forma de carinho com a Porque pessoa. assim, o síndico. Porque vai ele chegar um tem momento que você só vai tem ter que agir. Tem um verbo que, assim, que faz parte da nossa vida, né, Tiago? É o servir. É. A É o gente está a servir, serviço exato. deles. A Não tem gente como está ter. para servir. Exatamente. Então, assim, eu vou chegar lá toda tirana, toda mandona. Entende? Não vou. Mas, assim, eu não gosto que me deem ordem. se você for usar a então, mesma por que eu vou regra- dar ordem? Eu tento convencer, eu converso. Eu acredito muito na força Interagir, do diálogo. né? Então, mas é isso que eu falo Essa pra mediação você. a gente faz com mais carinho, com mais... É por isso que eu falo assim, que é quase que inaceitável, Thiago, essa questão de você se irar tanto ao ponto do cara agredir o outro. Né? Mas é muito normal, e justificar esse amor pelo pet porque te transforma numa pessoa melhor. Não, amigo, isso não te transforma numa pessoa melhor. Te transforma numa pessoa melhor é você tratar com esse mesmo respeito alguém que já está plenamente errado dentro do condomínio, por exemplo. Por isso que eu falo que é o amor. É o amor entre as Mas pessoas. é- Jorge, eu vou falar Mesmo uma que coisa o cara é tá bacana, ó. errado, ela Sabe vai qual é lá a e questão? chama para conversar. Não pode fazer uma Ei, notificação, Jorge. não é? Pode ser rígido, Jorge, entendeu? eu acho o seguinte, a grande questão é simples, ó, pra quem tá nos interessante, assistindo aí pelo YouTube, pela Rede FTV. Você não precisa amar ninguém, você não precisa fazer nada, simplesmente respeitar aquela regra que tá ali. Respeito. Ponto. Não, Eu não então. quero, assim, ó, eu não quero que me ame. Eu não quero que me bajule, eu não quero nada, nem muito obrigado. Eu só quero que você cumpra a regra. Sim. Porque o não cumprir a regra vai gerar problema pra gente, que somos gestores, né? É, E o que eu então. falo, não é a gente, é você que não respeitou a regra. Então, e que tá bom que esse certo. cara foi inteligente, falou assim, cara, esse não é meu Se eu lugar. sair fora que vai dar merda Entendeu? aqui. Mas eu falo, o problema é que é exatamente isso. Isso. Esse que é o grande problema. Ah, tem que ser amoroso. Não precisa ser amoroso. Você não precisa dar bom dia. Então, você não não precisa fazer precisa nada. ser. Só respeita a regra. Então, mas O é, que, é o outro, isso. o que o outro espera? Você respeita a regra, o mínimo. É o básico. Entendeu? O básico. Se tiver amor, Mas ok. cena, Se é tiver, se tiver um bom coletividade, diálogo, né? ok. Então. Entendeu? Mas se você respeitando aquela regra, você tá me respeitando. Mas eu vou te explicar Verdade, essa parada verdade. que você está falando igualzinha aí. É isso que eu estou falando. Só queria que ele seguisse a regra. Ela podia mandar uma notificação e tudo. Mas ela se cobre desse manto da gestão e por uma gestão humanizada, então, né? É isso que eu estou falando, pessoal. Isso é que é amor. Você tá já com a sua razão aqui, você se desdobra em prol do outro para evitar o conflito. Essa dedicação que ela teve, talvez tenha sido o poder que deu Eu a até luz, mostrei né? para você que a Vou pessoa mudar pedindo daqui, as entendeu? imagens da câmera que uma pessoa alegou que a outra agrediu no elevador. Quando eu fui olhar nas câmeras, não tinha nada disso. É. Não houve. Foi um conflito que houve entre dois moradores. Aí um morador, porque achou que o outro invadiu a vaga da moto dele, foi lá e deu um murro de um lado e do outro na moto. Afundou o tanque da moto do morador. 12 pau o conserto. O cara foi para a justiça, brigou e tal. Agora ele quer se vingar porque as contas dele foram bloqueadas, porque ele teve que pagar. Se pagar a conta, né? A conta Fez chegou, uma ação, né? ele E o tinha pior é reação. que ele tá arrumando mais confusão, porque daqui a pouco vai chegar outra conta. Porque ele tá acusando o cara de agressão física. E não aconteceu. E aí ele fala que eu protejo. Eu falo, não, eu sou a favor do diálogo sempre. Eu escuto as partes. Mas assim, você está arrumando mais confusão, você vai perder mais dinheiro. E como é que fala isso para a pessoa que não quer ouvir? A verdade dele é absoluta. Então o ser humano está um pouco difícil. Exatamente. Eu falo, Eles- onde existe o absolutismo, não existe inteligência. Não Mas tem acontece, como. cara. Não tem como. É o. Quando o cara, igual Tudo você falou, absolutismo você falou é coisa louco bacana na do ciência. crush lá do, Não é? né, Verdade. do personagem do Senhor dos Anéis. É o que tá faltando pro ser humano é a racionalização, cara. É simples. Às vezes é uma coisa tão simples, cara. Você, vamos resolver aqui? Vamos sentar aqui? Cede aqui um pouquinho. Ou senão, simplesmente, como eu falei,
Respeita a regra, acabou. Só. Você não precisa falar comigo, Cara, você não precisa falar com fulano e tal, só respeitar a Mas regra. essa parada é desse negócio que eu tô te falando. É exatamente disso. Mas eu acho daí. que eu a tenho pessoa que ser confunde cultural as hoje. coisas, ó. Ela confunde Brasília, as pessoas são sentimento. muito fechadas, né? As pessoas em Brasília, ela por si só, elas já são mais isoladas. Elas não gostam muito da interação. Então, quando sai com seu pet, ela quer interagir com o pet dela. Ela não quer Sabe o papo que eu acho um com o vizinho. absurdo o negócio? Mas- Ó, pessoal, eu mas tenho é uma cachorro realidade. grande. Eu tenho cachorro grande, então eu moro em casa, não moro em apartamento, eu ando nos parques mais isolados. Eu sempre vou colocar meu cachorro lá com a mordaça, porque eu entendo que ele causa um impacto emocional. Meus cachorros Ele é grande, né? Grande, com um certeza. Rottweiler tem 53 quilos, outro tem 55. Eu ia sair correndo. Né? São bem grandes. Então, só que eu acho também uma displicência você que tem o seu cachorro pequenininho sair para passear no parque onde eu tô com coleira, com focinheira, com guia e você deixa o seu cachorrinho solto. Você sabe por quê? Porque o mesmo impacto emocional que o meu cachorro gera em você que está passeando, só de distância você quer mudar de caminho, o seu cachorrinho pequeno correndo em volta do meu com focinheira, com tudo, gera um pânico em mim. Porque a forma que ele vai reagir, uma bocada dele engole teu cachorro. Tá, e vamos voltar. Por que gera tudo isso? Como que o cara anda só. Como que você pega um pet seu pequeno e solta sozinho Mas no parque sem o que nada? você queria que o cara fizesse? Bota a coleirinha nele. Seguisse a domina. regra. Você só queria isso, Não tá é vendo? isso? É o que a gente quer, gente. então, Ó, quem tá nos é assistindo, disso que eu muito tô bacana essa falando. pauta, porque é o seguinte. Regras iguais, amigão cara. síndico, ou você que mora em condomínio quer dizer, o síndico só quer uma coisa de você. Que você Segue respeite a regra. Segue a regra. Você não precisa fazer mais nada, só seguir a regra. Exatamente, exato. Segue a regra, tira a dúvida, você elegeu uma pessoa, vai lá, segue a regra. Essa questão de eu falar do amor que eu estava te falando é porque quando você considera amor, ele tem a mesma proporção, né? Ele é indiscriminado, não é assim? Uhum. Então, por que ele é mais para você porque você quer do que para o outro? Quando você olha para dentro, e isso é um problema muito sério, você tem que olhar para dentro primeiro, porque muitas vezes você reflete, você observa no outro aquilo que está em você. Aí você está incumbida lá de toda razão, tem a convenção, está incomodando, tem 4, 5, 6 reclamações, a pessoa já sabe. Você vai lá e dá um capricho, entrega um pouco mais na profissão. É isso que faz os grandes. E a gente aprende isso. Aí você fica procurando assim, tanto amor pelo pet, você não consegue olhar assim para você? Não é assim? Tem Mas alguma... as pessoas estão muito tristes. Eu vejo as Eu pessoas também estão acho. meio assim, meio isoladas. O pessoal fala que na pandemia piorou. Não, acho que a humanidade já está um pouco assim, meio. Sabe o que a meio pandemia descrente, fez? Parece que foi pior. Meio intolerante. Eu acho que a pandemia fez o cara olhar para ele assim e falar, caramba, Não mudou nada, não. Não Foi pior. mudou, não mudou. Mas vamos que vamos, inteligência ficou condominial. triste, né? Ficou triste. Vamos lá, inteligência condominial, revolução dos condomínios. Porque aqui, meu jovem, condomínio é papo popular. Quero mandar um abraço pro pessoal da rede SPTV. Toda segunda-feira nós conto marcado. Hoje o papo tá esse aqui sobre animal, sobre comportamento. Cria vergonha na cara, segue a regra do seu condomínio, cara. Você aceitou morar lá. Quem tá no YouTube, já se inscreve, compartilha, comenta. Quero mandar um abraço pro Cicobi DF1000, a melhor agência do Brasil, DC Condominial. Essa aqui é fera demais. Combate extintor, amiga Juliana. E não posso esquecer da BSB Engenharia. E vamos seguir com o nosso programa aqui, porque o papo é maravilhoso. Você falou muito de inteligência emocional e eu quero mandar um abraço à minha Kelly, amiga Kelly Rodrigues, que estava conosco aqui. Né? Você faz um trabalho de mentoria com ela. O quanto cuidadamente impactou no seu dia a dia, nos seus resultados, minha amiga? Nossa, é a consistência, né? Assim, quando assim, cuidadamente eu tenho um exercício, né? Assim, até essa própria mentoria me deu uma despertada, assim, naquela virada de chave. Poxa, o que eu preciso, né? Eu preciso fazer algumas alavancas que estão precisando serem trabalhadas. Eu voltei a fazer atividade física de Olha aí, manhã, que maravilha. a beber meus 3 litros de água por dia. Olha aí, falar nisso. E assim, a beber meus litros de água. E assim, como que a gente consegue, assim, eu acelero pela manhã. Quando chega a tarde, é o meu momento das rondas. Aí eu vou passear, eu vou pelos condomínios, vou conversar com meus idosos, com as minhas crianças, né? Dos outros condomínios, né? Bacana. E aí, quando chega lá para 6 horas, é meu momento de desacelerar. Olha, aí isso é o muito momento bom. A mais. viração É o do meu dia, momento. né? Assim, nossa, minha missão está cumprida. Amanhã e tem assim, mais. amanhã tem mais. Porque o síndico, na verdade, a gente mata um leão por dia. Exato. E deixa um amarrado pro dia seguinte, né, Thiago? Sim. Oxe. E nem sabe, né? Porque de madrugada acontece essas coisas de noite. Exatamente. Ontem eu saí de casa às 8h30 da noite.
Assim, toda hora vai ser, olha, eu tenho aqui, ó, hoje teve vazamento, hoje casa, teve né? uma briga, um conflito, então assim, e tem uma obra na outra, é um cano que estoura. Então assim, a gente realmente não sabe com o que vai lidar. Mas se você está bem com você está com aquela disposição, está com as suas vitaminas em dia, está com a sua vida em dia, poxa, tudo flui. E assim, né, Luzia? Você tá bem na mente, as coisas acontecem, né? Se É você não tá leveza, bem na né? mente, não vai Assim, conseguir eu acho que aí que bons a gente vê a resultados, leveza, né? né, Thiago? Porque quando a gente, assim, se você tá bem, você passa essa coisa pro outro, né? Porque às vezes as pessoas chegam tão iradas, às vezes elas só querem falar. Aí você ouve. E aí você entende que é seu, que é do outro, né? É do Exatamente. outro, beleza. Aquela frase, É, Tiago, aquela frase que é você verdade. estava falando no começo do programa, eu botei ela aqui pra gente lembrá-la bem certinho, que é assim, ó, é junto dos bons que a gente fica melhor. Melhor. É uma frase do Guimarães Rosa. Eu achei que era o cara da roça. É. O roceiro. Não, ele fala isso. ele gosta, Ela ficou famosa justamente por isso, porque ele, um escritor renomadíssimo, né, em Minas Gerais, falou assim, é junto dos bons que nós fica melhor. Então, é aquela questão que ela está falando de trazer essa qualidade de perceber que não é uma questão de status, é uma questão de espírito, é uma questão de autopreservação e de criar uma couraça, como ela falou. Pela manhã ela dá uma acelerada, né? à tarde ela vai para a parte que ela mais gosta, que já é um pouco desgastante, porque é natural da função do síndico. Então ela vai conversar com o pessoal. Bater um papo do condomínio, andar, Não, eu tenho minha ouvir garrafa o de pessoal, café, às vezes eu levo tomar café um com pão de café. queijo, vou sentar para jogar dominó com meus E velhos lá aí- da Asa Sul. É muito gostoso. É muito legal. Eu Você fico está falando uma pensando- coisa? que é uma parada que é exatamente o que a gente ensina no curso, sabe? Ter uma agenda de trabalho, ter uma âncora cronograma. emocional, Assim, você tem uma que ter um forma. cronograma. Você tem um livrinho de cabeceira, que, Planner. sabe? E aí você estuda ali 5 áreas do desenvolvimento pessoal, né? Espiritual, o financeiro, a E carreira, a leitura, o tanto o que a leitura social. também nos acalma, o tanto que ela Exatamente. realmente E aí nos você centra. consegue subir a régua de cada uma dessas áreas da sua vida de uma forma bacana que você atinge essa plenitude. Então ela foi verdade. contando, eu fui lembrando disso. Eu fiz isso para mim também e foi o que me permitiu fluir um pouco melhor. A gente acabou transferindo esses conhecimentos para dentro do nosso curso. O Thiago fez o curso também, achou bacana. E foi a parte mais impactante. A gente fala de norma, de fiscalização, de um monte de situações, mas a parte de reorganização da sua autopercepção, da sua capacidade do trabalho, do caminho que você vai trilhar para estar disponível e à disposição, né? Aquela diferença de estar disponível e à disposição em cada momento é fantástica para, eu acho que para uma boa Muita gente gestão. fala assim, ser síndico é coisa de doido. As minhas amigas, você é maluca? Como é que você aguenta? Autocontrole. Não, assim, eu não sou maluca. Assim, eu gosto de administrar as loucuras. Assim, porque Olha, administrar a loucura, tá vendo aí? assim, olha, eu tenho que administrar, porque a gente desenvolve, são várias vertentes no mundo condominial, né? O universo condominial é muito extenso, porque você é Nossa, psicólogo, eu fiz um curso de gestão de obras também, eu Olha tenho aí, que que fiscalizar maravilha. a obra, eu subo em telhado, eu entro em caixa d'água, não tem uma função certa para eu fazer. Não, é tudo né? que envolve a O que ministridade, envolve né? a administração, a gente está envolvido, É isso. né? E assim, o conhecimento também nos traz essa leveza, né? Essa tranquilidade. Estar né? preparado, né? E assim, eu acho Quando que estar preparado é fundamental. eu já Muito. tem anos que eu falo sobre isso. Inclusive tem a playlist lá, quem quiser depois no YouTube lá, 365 dias de inteligência emocional, porque é o seguinte, não adianta você aprender obras, convenção, tudo se você não está bem na mente. É igual eu falo, você começa a melhorar de dentro para fora. De dentro para fora. Né? Igual você falou, pô, começou a investir na atividade física, você vai se sentir mais disposto para acessar, né? O Mais dia tranquilidade. Mais energia, E outra né? coisa, eu acho Já bacana rende. que você faz, e a gente tem que levar isso para o nosso dia a dia, quem é síndico, é ter contato com as pessoas. O nosso cliente não é a parede, nosso cliente não é o portão, não é a câmera, são as pessoas. E é muito É o gostoso. nosso maior desafio. Exatamente. Né, Thiago? Então, assim, é ter esse feedback, é estar ali disposto, eu tô aqui para te ouvir. Qual a sua demanda? Eu até falo, todo ano eu faço, começo do ano, o que vocês querem esse ano? Para ver se é possível economicamente, Exatamente. se dá certo. Porque às vezes eu penso uma coisa, a comunidade quer outra coisa, né? Mas eu acho assim, que todo mundo que está nos assistindo que é síndico, ou quer se tornar síndico, cuide das suas emoções. Porque quanto mais você está centrado, está bem emocionalmente,
mais resultado, o melhor resultado você vai ter no dia a Muito dia, né? melhor. E a gente fideliza, né? Porque Poxa. o morador, ele quer isso, né? Assim, eu tinha um condomínio lá. Aí, quando eu quiser conversar com você, como é que eu faço? Me liga que eu trago minha garrafinha de café e um pão de queijo. E a gente senta debaixo do bloco e a gente toma café com pão de queijo. E é muito legal. Isso, eu fiz isso também nas assembleias. Muita gente vai para a assembleia, vem do trabalho, vem direto, não come. Toda assembleia minha tem cafezinho e pão de queijo. Olha E aí. bolinho. Aí eu sempre levo. E isso dá uma... Sabe que assim, que dá uma acalmada? E assim, a pessoa distrai, ela comendo, assim, já desarma. Porque quem está com fome vai querer brigar, vai querer que acabe logo. Não é? Então ele come alguma coisa, acalma. Já tira a ansiedade, pessoal. Libera aquela serotonina. Você está comendo, é uma das coisas que a gente tem mais prazer na vida. Então, bater um papo, comer um pão de queijo, é interessante. E assim, né? A gente começar a Né? praticar. Teve um síndico que teve Pra mais- conosco aqui, acho que foi o Thiago, né? Que teve que mandar um abraço pro Thiagão do Capital Síndico. Que ele bota música. Umas Olha, músicas mais que tranquilas. legal. Então, assim, Sim. vamos usar essas estratégias a nosso favor. Essa Humanismo, inteligência, né? Tanta ciência, você não aplica ali para você. Eu nem falo né? que é pra humanismo, você é pra mesmo, ter mais né? tranquilidade, pra ter mais paz. A cabeça fica em paz. Mas você sabe uma coisa só o que a gente quer. Ué. A gente está sempre estudando, né? Esses dias eu estava lendo um livro que chama A Única Coisa. E ele tem uma frase lá que ele fala assim: o que é a única coisa que você pode fazer na sua vida que vai melhorar todas as outras? Para Interessante pensar. pergunta, hein? Uma coisa que você pode, um princípio, um valor, um costume, um hábito, como ela falou aqui, ela falou, comecei, o que eu entendi foi chegar mais cedo, estar mais cedo disponível, fazer um treino físico e aí você tem um momento ali e vai pro dia, é o que carrega as Eu baterias. faço mais ou menos. a minha esteira, enquanto eu faço a minha esteira, eu faço 3 exercíciozinhos de inglês, eu exercito meu inglês, aí eu tomo meu café e Eu vou te aí explicar eu isso vou aí. trabalhar bem tranquila. É E aí isso. quando a gente chega na hora, assim, aí antes disso, na hora que eu acordo, eu faço aquela meditação, eu apresento o meu dia diante de Deus, do universo, assim, que A hoje gente faz seja um isso dia, também, cara. que seja um dia legal, um dia favorável, né? Universo, por favor, me ajuda. E assim a gente sempre faz isso. E aí, ao final, na desaceleração, né? Que é a hora das desconexões, é a hora que olha assim. aí, você E tá aí, bem treinada, você aí tá eu vou polida, ó, fazendo. no nível que eu vou te falar, Eu tive viu? um treinador massa. Você tá Aí- polida, ó, você presta bem atenção, ela E fez... aí é a hora também da gratidão, que aí de manhã você vai, à Olha aí. noite você vai na sua gratidão, assim, poxa, né, o meu dia foi Fantástico, perfeito. fantástico. Se não foi bom hoje, amanhã pode ser melhor. Não Aí é? eu já, assim, nesse momento, eu pego a minha agenda e eu Já se converso organiza, muito né? com Deus. Aí eu já coloco a minha agenda, aí eu faço os meus pontos. Amanhã eu preciso ver isso, isso, isso. E assim, desacelero. É. Vejo minha novelinha, Tranquilo. aí pego meus livrinhos. E vai fluir. vai Então, é dormir. mais ou menos isso que eu falo. Olha só, ela tem uma rotina da manhã, que é o que a gente chama na linha de treinamentos comportamentais. Ela tem uma rotina da manhã. Ela acorda, estabelece uma conexão com Deus ali. Você pode estabelecer com qualquer religião que você tiver. Sim. O Tiago gosta de fazer as orações, né, do Tiago lá, é Thiago mais é a flauta bem. do flu para conectar espiritualmente com a natureza, não é isso? Cara, eu penso o seguinte, gente. Essa é a primeira Deus é Deus. É, Se não tem a você sua você forma pode de falar Deus. universo, você pode falar Oxalá, você pode falar Rô, você pode falar energia. Deus é um, cara. É um Só que é o tem universo. isso, Né? exatamente. Exatamente. Então, primeira coisa, rotina da manhã. Ela se organiza, ela se conecta espiritualmente, ela vai se conectar fisicamente, vai lá, faz exercício, transpira. Se tiver mais um passo avançado, ela se desafia nesse exercício, que esse é o segredo dos segredos, você ter um desafio diário. Sempre faz um treinamento, cada 60 dias, 40 dias, você muda, passa por outra dificuldade, que você vai se fortalecendo. Então ela fortalece a mente, o corpo, o espírito e vai à disposição. Mas qual é a única coisa que ela fez aí? Ela botou uma rotina que traz para ela a Eu segurança trabalhei de que com- amanhã ela está 1% melhor. Eu trabalhei E com essa é a ensino rotina do especial por sucesso. muitos anos. Por 12 anos eu trabalhei com ensino especial na Secretaria de desafiador. Educação. E é fantástico, Não né? é? Porque a pureza deles é uma Nossa. delícia, né? Mas assim, eles precisam de uma rotina pré-estabelecida. Sim. Eu trouxe isso para minha vida. Você aprende dobrado Assim, com a aí rotina, quando eu sabia? trouxe, sim, porque a rotina, ela não faz você perder o foco. Não, é o Então, contrário. se você assim, essa semana eu preciso fazer o quê? Eu estabeleço a rotina da minha semana. Exato. Hoje eu preciso fazer aqui, eu estabeleço a rotina do meu dia. Muito bom. E assim, né? Eu acho coisa bacana, uma coisa que a gente tem que entender, gente. A gente que, no meu caso, sou casado, né? Minha esposa fica puta. Igual sai 8 horas da noite, falei, tem coisa que não tem foge, jeito, né? Mas É, sim, não tem. mas que é o bacana. Quando O você ciclo está tem essa organizado, variação, né, das quando você está organizado, você tem tempo disponível para fazer Exato. isso.
É uma coisa que eu aprendi desde quando era estagiário. Eu falo, sempre falo pra todo mundo que trabalha pra mim. Eu falo, cara, Sobra tempo. faz o serviço. É melhor você ficar à toa com o serviço em dia do que ficar correndo atrás do rabo. Não é assim? Então, assim, quando você planeja, Cara, quem planeja, nossa. executa. Executa. É lógico que você vai melhorando esse processo, né? Então, assim, tem que ter esse planejamento. Planejamento. Ó, O que ação. acontece? Tem algum BO, você tem tempo ou tá disponível para resolver aquilo. Não fica aquela bagunça, né? É que eu sempre falo, os meus PPAs, né? Pensamento, planejamento e ação. Boa. Exatamente. Nesse livro, o cara fala o seguinte, ó, o sucesso é construído sequencialmente. É uma coisa de cada vez. Então você é multitarefa para diversas coisas no período da sua vida. Mas teve um momento que você falou assim, você é síndica. E aí você se cobre do manto e essa passa a ser a coisa principal. Aí você começa a garear ferramentas. Quando eu falo ferramentas, é conhecimento. Então uma das coisas que eu não sei se você prestou atenção, mas ela falou aqui, estar preparado é uma coisa que nos tranquiliza. Né? O desconhecido é o pânico. Quando você desliga as luzes, você está num ambiente que você não conhece, você fica com muito mais medo do que quando cai a energia na sua casa. Já parou para perceber? Se você estiver num lugar que não é o seu lugar, que você não tem muita intimidade e acabar a energia, você fala, e agora? Quem que resolve isso? Como é que faz? O que vai dar isso aqui? Mas se estiver na sua casa, no escuro você está se virando. Já sabe onde é o disjuntor, qual pode ser exatamente. explosivos, Então, né? Aí vem o princípio da intimidade, que ela falou né? que é a intimidade com Deus. Ela abre o dia com Deus e ela fecha na viração do dia. Essa intimidade te dá um poder fantástico de controle sobre a própria vida. E quando você põe uma energia de manhã que te fortalece, você sabe que está no próximo passo, a questão é, como o nosso amigo fala aqui, o sucesso é construído a cada dia. Essa frequência de você estar há 7 anos gerando condomínio, você está também, 8. permite vocês criar. Você está 8? 8. Está com quantos condomínios? 5. 5. Bacana. Mas eu quero 10. Cada dia mais apaixonada, mais estruturada. Mas eu quero 10. Quer 10. Então, Eu tenho para você certeza que ela entender, vai e tem chegar nos gente 10. que está vindo a gente, você que está aí, olha só, você tem não às quero mais vezes que isso e também você não. está morrendo de estresse. Não é, o problema não é o condomínio, o problema é que você não está preparado. Você não foi tarimbar ainda, ela já foi tarimbar, ela passou as fases, então ela quer 10. Às vezes você está reclamando da dádiva que você tem, só que você tem que trabalhar em você, você tem que olhar para dentro, ver se você está pronto para inteligência, você me completa, tá? Inteligência emocional, finanças do condomínio, contabilidade, a parte de manutenção, principalmente lidar com pessoas, da integridade, a prestação de conta do condomínio, a parte política que você tem que ter, de polimento, a criação de cultura, porque ela ensina como as pessoas têm, tenho certeza que ela ensina como solicitar fazer uma obra, como falar para o morador para entrar, como que o porteiro recebe o prestador de serviço. Você tem todo o roteiro, não tem? Você tem que ter essa parte também. A parte de controle de processos, a parte de controle de documentos, a parte de gestão de obra. Você se preparou para a gestão de obra? Manutenção, NBR 16280, Sim. etc. Então, tudo isso aqui é necessário para a sua função como síndico. Você tem que se preparar. Esse é o caminho, entende? Não só viver síndico, mas se preparar para viver síndico, que é a sua plenitude. Você vê ela está feliz assim, porque ela se preparou para isso e está dando certo. As dificuldades que vierem, ela sabe pelo polimento que ela vai resolver. Isso e síndico Se para torne minha imparável. vida foi assim, aconteceu naturalmente, né? Porque eu Natural. era síndica moradora. Olha aí. Né? Aí eu me aposentei e falei assim, nossa, esse universo condominial tem tanta coisa. Tão Eu nunca bacana, tinha né? feito nenhum curso, nunca tinha feito nada. Eu fui síndica 3 anos assim, na intuição. Porque fui diretora, coordenadora de redescobriu escola, o né? mundo. Aí depois eu falei assim, gente, isso tem muito mais. Para eu aprender. Eu me aposentei na pandemia. Aí, na própria pandemia, eu comecei a fazer cursos. Olha aí. Hoje eu tenho quase 1000 horas de E treinamentos, de 1000 cursos. horas de treinamento. Uma coisa bacana, Jorge, você falou. Em busca da maestria. Se você não assistiu esse livro, vai gratuito para todo mundo aqui no YouTube. Você coloca. O livro chama Maestria. Vai ter entre 6 e 12 horas de áudio, depende de quem gravou. Mas escute. Escute porque é fantástico. E uma coisa assim que eu acho que é bacana, que é bom de falar aqui também, você não precisa ter o conhecimento, agora você precisa buscar e querer esse Sim, conhecimento, tá né? preparado, tem que- Eu É acho que verdade. a questão é essa. Igual eu falo, a gente não é, a gente tá. E outra coisa, gente, toda hora eu aprendo, cara. Eu tô aqui há 7 anos fazendo isso, então eu tô aprendendo, Sim. aprendendo um com os outros, mas você tem que ter essa vontade de querer aprender. É. Eu acho que não pode você, como gestor, ficar num cantinho, tá bom.
Ah, tá legal. Não, Cara, eu tinha busca a 3 condomínios excelência, que né? me atendia, assim, porque eu me aposentei do serviço público, o meu prolabore, mas assim, o meu prolabore não era o meu contra-cheque mesmo, né? Que caiu, né? Assim, caiu quase 40% do meu salário. Assim, poxa, Tem que eu buscar vou uma viver renda ali assim, mas eu vou viver assim, eu vou ter que andar sempre ali na linha, no gargarejo, assim, andar espremido. Assim, eu vou fazer o que eu gosto. E aí, sendo já assim, gente, eu gosto disso. Olha assim, aí, assim, gente, aí eu me apaixonei, né? Aí, Não tá tem vendo? como. Mas eu acho que preço faço mas o mais. bacana é exatamente isso. Aí que você você fica se segurando. preparou, né? É uma cachaça também, Pois né? Porque a gente se apaixona, né? Ou você fica segurando R$300, R$400 de um treinamento, R$100 de uma aula, achando que você vai ficar pegando conteúdo, goteirinha na internet, aprendendo. Não, cara, você vai Gente, pegar ó. muito do caminho, mas para a transformação acontecer, aquela transformação que te dá reconhecimento, te dá autoridade, que te dá, sabe o quê? conhecimento é A libertador, paz, né? olha a paz que ela está falando. Você tem um e tá difícil, ela tem 5 e quer 10. E porque preparo, E assim, tá a limpa, gente- tem que estar preparado. É porque assim, a amigo. gente é educado de uma forma errada, gente. Investir Não é? em você é o melhor investimento que você faz. E eu todo ano eu Nossa, invisto, eu faço um ou dois cursos, porque eu entendo que eu tenho que melhorar. Tem. Que eu tenho que evoluir. Evoluir, pô. Entendeu? Porque as coisas vão evoluindo. Às vezes na parte emocional, eu quero mandar um abraço do Centro de Mediadores, é um curso maravilhoso, quem quiser fazer, de mediação de Ah, conflitos. vai falar, que legal. legal. Estou fazendo agora um curso de PNL. Refazendo Ah, eu o vou curso de fazer PCL também é muito bom. Então, assim, tudo que eu vejo que vale a pena, bacana. Eu fiz as suas aulas, foi maravilhoso o que você fez lá gratuito. Fiscalização de obras. Cara, né? maravilhoso, porque eu já fiz Vamos algumas lançar. obras. Porque assim, gente, a gente vai sempre melhorando o processo. Mas Né? tem um negócio Adquire, pra você. pratica, adquire. Então, assim, é isso que faz você o quê? Eu Evoluir. vou te contar um negócio, ó. Você, quando estava estudando, você fez algum livro, você viu, assistiu, teve algum livro de engenharia condominial, algum livro de fiscalização de obra, um manual para você seguir? Olha, tem. Teorias tem muitas. Teoria, mas Teorias uma tem obra muita. para síndico escrita para isso. Não, assim, eu tenho alguns livros feitos por síndicos, pessoas boas, tem muito direcionamento com as normas de segurança, tem muita coisa boa. Mas, assim, a prática É outra coisa, é a né? nossa escola. Então, sabe o que eu Assim, fiz? a nossa Eu maior tô escola. com- Eu hoje tenho um tô- planejamento, vai ser um planejamento de manutenções, eu só sigo a agenda. Só segue o protocolo. Sim, a gente segue a agenda. Sabe o que eu fiz? Eu fiz um monte de workshop desde 2016 que eu dou aula para síndico. A gente já legal. se viu em eventos, né? Já encontrei com você uma vez. Eu fiz Goiânia toda, a gente fez Anápolis toda, a gente fez Palmas, Tocantins, a gente fez aqui Valparaíso, Formosa, Sobradinho, Asa Sul, Asa Norte, Águas Claras, continua fazendo. Vai ter em junho agora, acho que é Asa Sul de novo, e isso desde 2016. Eu peguei toda essa experiência, condensei num treinamento, um workshop de fiscalização de obras, uma mentoria Muito que eu vou entregar gratuito para o pessoal que seguir lá o canal. Eu sou BSB gestora de obra Engenharia também, eu Condominial. fiscalizo obra Olha de aí. amigos, eu ela recebo não por isso. ela não fez um curso de manutenção, ela é gestora de obra. Então é maestria, é isso que você precisa. A gente eu coloquei num livro de engenharia condominial específico de fiscalização de obras. Praticamente um legal. guia prático para o síndico poder pegar ali cada tipo de obra, tipo de objeto de contrato, e ele vai aprender a ver o cronograma, as normas, as consultas, o que é o item que ele precisa ali e como que ele cria o processo da obra, desde a ideia, as etapazinhas, o organograma, até ele chegar na contratação e ele conseguiu fiscalizar o contrato e o andamento da obra. Então a gente Legal. colocou técnicas, ferramentas de engenharia, de direito para o síndico, dentro de um livro que a gente vai lançar lá na Una Síndico, de fiscalização de obra para síndicos e condomínios. Vai dar um calendário de atividades, vai meio que dar uma polida ali nessa dificuldade que você tem, porque ela é gestora de obra, então ela se preparou para isso. Acho que você conseguiu pegar o tanto que é importante isso daí? Sim. E a gente colocou essas experiências de 10 anos no livro de fiscalização de obras e Mas vai por sair para mais São que Paulo eu tenha agora, vai essa ser feito pela formação, Audibooks. Por mais que eu tenha essa formação, eu tenho sempre a humildade de reconhecer que eu não sou técnica. Né? E isso te mantém no ápice. Você tem sempre que buscar me mantém mais. meu pé no O chão. dedinho de aprendiz, é o que eu sempre porque falo. eu falo Isso. assim que o síndico ele tem que andar de mãos dadas com duas pessoas. Uma é um engenheiro e outra um advogado. Olha aí, tá vendo? E hoje, assim, eu Carrom. tenho me cercado... E é mais importante que o psicólogo. E o psicólogo? O também. psicólogo, terapeuta, gente, eu vou te falar, se E você assim, souber o tanto que é bacana uma sessão de psicanálise, você fala assim, não é possível que eu não maravilhoso, sabia nossa. disso, gente. E assim, gente, uma coisa que é maravilhoso. bacana, é igual eu falo, Ó. assim, o conhecimento ele vem para Ele é facilitar. libertador, né? Né? Porque assim, a ideia é o seguinte:
ela fez, sabe como é que é? Por que eu vou errar? Ô, Tiaguinho, vem Não pra é? cá. Então, assim, Conexão, é network. sobre acelerar, Poxa. potencializar resultados. Não é? Esse dia eu tava É conversando com um muito cara bacana. que vende pão de queijo, né? E eu vi do mundo empresarial, de consultoria, tudo, né? E eu falei uma coisa pra ele, cara, que massa essa ideia. Eu falei, que a ideia é essa, cara, é aprender um com o outro. É sobre potencializar. É pegar esse guia que você teve um trabalho, experiência, conhecimento. Olha só, tudo condensado num livro. É só praticar, cara. Por isso que eu falo sempre, cria vergonha na cara que as coisas vão acontecer. Porque Bota se em você prática. pegar aqui, Bota em prática. bota em prática, É. cara, as coisas vão Não acontecer. adianta ter cabeça E inchada. outra sabe coisa, muito, mas não a pratica. gente veio pra dar certo, amigo Cíntico. O seu trabalho é pra dar certo. Dá Se não certo. tá dando certo, tem algo que tem que ajustar. Exatamente. Ou melhorar. Né? É- Então, é assim, aquela- estamos sempre, ó, lembra, somos seres em evolução. Eu sempre tô falando pra você, Exatamente. eu tô aqui, você falou de 1000 horas de curso, eu devo ter mais de 10 mil só de programa. Mas toda hora eu aprendo. Eu aprendo com você, você falou que é bacana. Como é que é o PPA? Como é que é? Repete PPA. Pensamento, planejamento e ação. Eu vou botar na minha vida já, cara. Por quê? Gente, é sobre isso, é sobre evoluir. Você lembra né? aquelas frases da professora Maria Helena, que ela fala do Marco Aurélio, de Marco Aurélio, né, filósofo, ela fala o seguinte: não há nada que aconteça com o homem que não seja do próprio homem. é. Então, se você está síndico, você tem que ser síndico, você tem que abraçar a profissão ou vai ser um martírio. Se preparar não é uma necessidade, é uma obrigação, você deu um passo à frente, né? E outra, você quer saber um negócio? O síndico, ele já, quando ele é eleito, que ele assina ali, registrou, amigo, ele está 100% responsável. Não, e é e muito normalmente legal você está você 50% ajudar, né? preparado, né? Não, tem uma pessoa lá, a mulher acabou de ter filho, falou assim, Luzia, tá entupido aqui, tá dando um refluxo aqui na minha máquina, no meu tanque, não sei o que eu faço? Eu falei assim, não, olha, eu vou chamar o caça-vazamento. Se for horizontal, você paga. Se for vertical, eu pago. Combinado? Aí, assim, a gente já fala essa língua, né? Menina, ela falou assim, Luzia, eu nem vou te cobrar, ele resolveu minha vida na hora. Eu falei assim, então, assim, Tá vendo aí? isso é muito legal. Assim, isso é sobre muito servir, né? gostoso. É. Exatamente, né? Ela, Luzia, a sua última, a rapidez que você me respondeu, foi assim, não foi eu, foi a empresa. Não, mas é muito bacana. Às vezes a pessoa é? procura, Thiago, dá um reset, sei o quê. Resolveu. É porque eu já sou acostumado, eu sei como é que é. Quando a pessoa fala em condomínio, eu sei que pode acontecer. Então, por exemplo, quando eu viajo, o pessoal assim, Thiago, você viaja? Eu falei, lógico que eu viajo. O que eu já faço? Falando tal, deixo o portão assim, falando tal coisa. Já deixo, né? Tudo já, se acontecer alguma coisa, para ficar mais fácil. Por quê? É a carga de conhecimento que a gente tem, né? A ideia é facilitar a nossa vida, treina né? a nossa equipe, né? Foi assim, cada condomínio tem ou um encarregado, ou um porteiro Zelador, mais né? esperto. A gente Não, e vai também- treinando esses meninos. E outra, vai pegar fogo, vai ligar pra Luzia? Eu não sou a bombeira. Não é? Assim, olha, a Luzia é luz, mas ela não acende a luz. Ah, Luzia, acabou a luz. Assim, eu sou luz, Essa é realmente, boa. mas eu não dou luz. É luz e energia, mas não é elétrica, amigo. É conhecimento e sabedoria. tenho- Essa mulher é fera Eu demais. fiz né? uma Preparada, cartilha, né? Thiago. Eu fiz uma cartilha de Cartilha do telefones. morador. Fiz a cartilha de boas-vindas. Eu dou os telefones de Emergência, emergência. bombeiro, você colocou lá. Mas eu dou para todo Olha aí. mundo que chega. Olha, o condomínio, assim, a Luz Gestão Condominial te dá boas-vindas nesse condomínio. Olha, esses são os telefones de emergência. Coloca lá telefone de contabilidade, de bombeiro. A pessoa esquece, né? É verdade. muito legal. Assim, cara, e tem hora assim, eles ligam assim, você olhou a cartilha? Nossa, eu não tinha visto. Eu tenho um grupo de WhatsApp de cada morador, de cada condomínio. E aí, lá, só que assim, ele é só uma linha de transmissão. Na abertura dele, lá tem os telefones de emergência. Eu falei assim, olha, a sua contabilidade, tá ali a sua terceirizada, tá ali os telefones Sabe todos tudo, que amigo. você precisa. Pronto. Então, assim, eu otimizo a vida deles e a minha, né? Lógico. Mas Faz o acontece. espírito, né, amigo? Mas, Ninguém merece, mas né? Luzia, o sim tem que ter essa cabeça. Ah, vou facilitar pro cara. Gente, quanto mais fácil pro morador, É pra nós. menos problema você vai ter, cara. Porque ele fica com autonomia, ele fica independente. Olha só, o síndico, ele é gestor, pessoal. É Ele uma parte gestor da de educação, né, que a gente patrimônio, carrega, né? Ele é gestor de pessoas, então ele precisa ter ferramenta. Você está com uma ideia muito ruim, querendo obrigar o seu síndico no seu condomínio a tocar um condomínio com manutenção, com garantia, com tudo isso, sem poder contratar um engenheiro, para tirar uma dúvida, para fazer um questionamento, para fazer um planejamento. Você tá Pra com a fazer o cabeça- certo, É a cara. mesma coisa você querer que ele entre num processo judicial Sem advogado. ser advogado. Aí você vai lá e quer pagar o mais barato possível para advogado. Presta atenção, amigo. Ferramenta de gestão é o que muda tudo no mundo. Muda tudo, todas as tecnologias. Tudo é aplicado para você ter uma gestão mais leve, mais humanizada, mais diretiva, mais assertiva, sabe? É assim que funciona. Você tem um patrimônio, um condomínio, você quer um gestor profissional como esses dois que estão aqui.
Você tem que votar na sua assembleia para ter uma taxa ordinária justa. Porque se ela for a menor, você está perdendo patrimônio. Se ela for a maior demais, você está perdendo dinheiro. Eu amei uma assembleia que eu participei com o Thiago, que ele deu uma chamada no povo, nos presentes lá, assim, gente, não é só o síndico que é responsável pelo condomínio, cada um de vocês aqui, vocês não vêm para a assembleia. Cara, essa chamada eu achei bárbara. Fantástico, eu tenho feito isso. Eu achei que era ditador só aqui mesmo, cara. Não. Foi na assembleia e falou pros caras, tá errado isso aí, mas sabe o que aconteceu? Mas ele chamou com ele. Foi interessante. É um programa ditatorialmente democrático. Não, mas foi interessante essa assembleia, porque assim, já estava determinado quem ia ganhar. Já estava determinado. Porque tinha uma pessoa, uma pessoa não queria que tivesse síndico concorrendo. E essa pessoa teve uma votação tipo 18 contra 3. Inclusive teve um colega que falou assim, vamos embora. Eu falei, não, estamos aqui, vamos treinar. Vamos esperar. E como eu sabia quem ia ganhar, eu falei, vamos treinar, cara, fazer um diferente. E o pior que o meu era o último, porque era T. Show. Né? Então era o último. Aí eu falei assim, cara, eu vou fazer o que é diferente, velho. Você, cara. Aí eu falei assim, fazer o que é diferente. Primeira coisa que eu comecei, isso era 10 da noite, né? Falei assim, gente, vamos respirar. Todo mundo assim, vamos lá, todo mundo comigo. Alonga. Aí os assim, ficou, vamos. Que aí eu comecei a força aí, ajuda aqui. E aí eu comecei exatamente sobre isso, mas tem vários condomínios que eu falo isso, assim, gente, sabe que tá essa merda, que é culpado? Cara. É você! Você não cuida. Porque as pessoas têm que entender o seguinte, cara, que é o conjunto que faz a coisa. Pode ser o melhor síndico do mundo, cara. Se as pessoas não querem mudar, isso, não vai mudar. É elas que vão fazer aquela coisa acontecer. A gente estamos aqui só pra quê? Pra botar ali as coisas em ordem, ou potencializar, porque a gente tem um conhecimento que eles não têm. Mas eles são a massa. Igual eu falo, gente, você é igual um barco. Pega um barco, todo mundo rema. Cara, a forma de cuidar do patrimônio é dele, é o seu patrimônio, amigo. Se você acha que não merece engenharia, que você não merece um advogado bom, se você pode comprar tudo baratinho, fazer o mais baratinho possível só pelo preço, você não tem como botar a responsabilidade pro síndico, não. Você escolhe o perfil de consumo que você tem no seu imóvel. Sabe, eu fico assustado. Cada condomínio tem seu perfil, né? Cada um tem a sua alma, eu fico assustado o seguinte, às vezes você vai pra assembleia dos caras e olha lá uma comunidade bacana e você vê que são pessoas bem cuidadas e tal, mas com um apreço assim para a economia da administração ser o máximo. Esse dia eu falei para o pessoal no condomínio, falei, olha, vocês têm que entender o seguinte, a mecânica da Ferrari não é a mecânica do Uno. O combustível da Ferrari é diferente, o pneu é diferente, o equipamento é diferente, a pintura é diferente. Você com dinheiro do Uno, você não paga nem a pintura da Ferrari. Então não adianta, vocês estão aqui, a gente estava numa cidade bem renomada aqui em Brasília, num ponto de referência fantástico, e o pessoal 16 anos com o prédio, passando dificuldade com a obra na justiça, passando dificuldade com manutenção de obra, e um poder aquisitivo significante, mas a administração no condomínio perdendo liquidez de patrimônio, literalmente. Sim. Porque a cabeça pequenininha, miudinha, tudo feito emendado no gato, tudo sem ART, tudo sem controle, sem registro. E fazendo fachada, 2, 3 milhões de reais. A empresa parece que deu o golpe, saiu e tudo, ganhou por preço, por indicação de outra empresa. Quer dizer, isso que eu já falo, ganhou para botar aditivo. Da assessoria. Sabe? A assessoria jurídica e a de um engenheiro. A cabeça da pessoa que tem uma Mercedes, amigo, ela é diferente. O pneu é diferente, a calibração é diferente, o óleo do motor é diferente. Não adianta você pegar uma Mercedes, uma Ferrari, um Lamborghini, botar na oficina que o cara tem um Uno, ele não vai ter nem chave de fenda, o parafuso é diferente, amigo. Então você tem que ver o perfil do seu imóvel, sabe? Como é que a gente faz uma previsão orçamentária? Uma dica para você da previsão orçamentária. Você vai juntar toda a linha do seu patrimônio, ver todo o seu histórico de manutenção, pedir orçamento para colocar aquilo no eixo, bacaninha. Aquele volume é o volume de readequação do condomínio, a parte de obras. A partir dali você vai ver quanto que custa cada manutenção daquela ali e vai juntar essa receita anual para dividir com os moradores. É assim que a princípio deve ser feito. E a gente vê o pessoal só reajuste na taxa ordinária. Ele não sabe nem se a taxa ordinária está suficiente ou não. Por isso que tem casos aqui, igual a doutora Priscila falou, que tomou posse de um condomínio, precisou aumentar 30% na primeira assembleia, para poder botar em dias. Para fazer benfeitoria, precisava aumentar mais normal, 20%, né? E ela aumentou. Eu tive um que não se recolhia fundo de reserva. Olha vocês aí. vivem no vermelho? Vive no vermelho. É um absurdo. Isso é uma emergência. Um absurdo. Assim, aí, com certeza vai ter taxa isso uma atrás da outra. Uma atrás da outra. Gente, estamos na reta final do nosso programa. Papo, quando é bom, passa, flui rapidinho. Rapaz, já deu. Né? Eu quero mandar um abraço de novo aqui na reta final pro Cicobi da F1000, DS Condominial, o pessoal da Rede SPTV. Lembrando que nosso programa passa na Rede SPTV toda segunda-feira, às 19h20. E no YouTube aí tem vários programas, tem mais de 2.000 vídeos para ajudar
colocar você, amigão síndico, uma ferramenta para você ter sucesso na sua gestão, porque nossa ideia é compartilhar conhecimento sobre servir, né? Exatamente. Jorge, fica à vontade, meu jovem, suas considerações finais. Ó, BSB Engenharia Civil é uma da marca que detém a BSB Engenharia Condominial. Na BSB Engenharia Civil você encontra diversos serviços da área de engenharia civil, perícias e laudos de diversos setores da construção civil. Na BSB Engenharia Condominial você encontra toda uma roupagem especializada em obras, manutenções, laudos, vistorias e perícias para condomínio. Tudo que você precisar está lá. E a gente vai lançar uma mentoria agora, gratuita. Você pode clicar aqui e falar assim, eu quero a mentoria de fiscalização de obras, que a gente vai mandar para você o convite gratuito, ela vai acontecer no mês 7, são 3 horas comigo no tema fiscalização de obras em condomínios. Da concepção da obra até a entrega da chave. A gente vai levar esse nível aí, o nosso público, gratuito. Mas você tem que colocar lá, eu quero a mentoria de fiscalização. Fala o Instagram. @condominial engenharia. Bom demais. Tá bom? Que vai passar para @BSB Engenharia Condominial, porque a gente trouxe de volta o nosso domínio, que havia sido perdido por aí nas internets da vida. O bom filho volta, né? Zia, você não sabe o quanto eu tô feliz, Zia, cara. Porque realmente. assim, você me representa. Que eu quero os profissionais isso, qualidade, que busquem, que tenham esse autocuidado, que eu sempre falo assim, cuide de você, cuide da sua mente, da sua saúde. Isso aí, Né? Você é um ser humano fantástico, que tenha mais síndicos também que possam ter esse despertar. Porque, igual eu falo, quando a pessoa vai no seu condomínio, ela fala da sua gestão. Então é uma propaganda pra mim. Não é? Porque eu falo, eu não consigo ter todos os condomínios nem você. Você falou Mas tudo falo assim, agora. cara, que bacana, velho. O condomínio é feito por um gestor lá, profissional. Lá em Samambaia vai reverberar. Lá em São Paulo vai reverberar, né? Vai dar bom. Inclusive, tem um Não colega é? meu que a gente fez uma live, falou, ele me mandou uma mensagem, foi um bacana, né? De São Paulo. Falou assim, Thiago, eu consegui um condomínio porque a gente fez uma live, a mulher viu. Eu falei, que massa, que bacana, né? O da Capital Síndico? Não, um síndico de São Paulo que eu faço as lives de Paulo. síndico para síndico. Inclusive lá no nosso YouTube tem de síndico para síndico. Tem uma entrevista com a Luísa também de síndico Olha para aí, síndico. Luísa Né? tá bem, tá que a gente bem. fala com o síndico, conversa sobre isso. Luzia. A Luzia! gente ia falar o nome errado. Luzia! Luzia! Não. Luzia! Mas Luzia, que gratidão mesmo, tá, cara? Que Deus te abençoe sempre. Eu fico muito feliz quando eu chego assim e vejo que você tá lá para concorrer. Porque eu falo, cara, o nível vai ser. Hoje o sarrafo vai ser lá em cima. Porque acontece isso também, nos incentiva a preparar. É verdade. Eu não vejo como inimigo. Eu falo, cara, eu quero um nível, quero alcançar aquilo, posso melhorar também. Se pode, eu também posso. Basta a gente querer desenvolver. A gente tem que ter esse olhar. Pra Né? todo mundo, né, Thiago? São 16 mil condomínios em Brasília. Exato. Não, o céu é bastante grande para todas as estrelas. Tem lugar para todo mundo. E assim, o síndico preparado é muito melhor. Você Não vai é? ter mais Todo mundo, não é para tranquilidade. concorrer, né? Não é? Thiago, deixa eu te falar Luz, um negócio que eu esqueci lá do nosso amigo Aldo. Fica à vontade. Ele tá dando uma palestra de engenharia lá, que faz parte desse tema da mentoria, no dia 24 e 25 de junho. Vou pegar aqui o endereço. Brasília, vai ser Só na faz Asa em Sul. Brasília esse povo. Asa Sul. Bom, a gente vai fazer agora Minas Gerais e vamos fazer em São Paulo também. Está formando 2 turmas lá para o curso de fiscalização de legal. obras e a gente vai fazer o curso presencial. O curso presencial ele tem 8 horas de duração. Ele começa às 9 da manhã e vai até às 18 horas. É um expediente. Um expediente que vai mudar a sua cabeça sobre as obras, manutenções de condomínio pro resto da sua vida, né? E vai te dar ferramentas que você vai poder Então fazer. vamos lá. Como Qual ela. dia? Vai ser no dia... Esse aí vai ser em Minas Gerais, eu vou passar a data aqui. Esse agora de Brasília vai ser na Asa Sul, Escola Parque, na 210/11, Asa Sul, dia 24 e 25 de junho, das 19 às 22 horas, com direito a certificado. É um evento patrocinado por diversas empresas, a liderança é do Aldo... Doutor Condomínio. do condomínio, na Asa Sul, Distrito Federal. Se você quiser também participar desse curso aí, chama a gente nas redes sociais lá e quero fazer a inscrição do curso de formação de síndicos. E aí a gente coloca lá um link para você assinar. Luzia! Oh, Luzia! acertou. Luzia! Aê, Essa agora é sim. fera! Minha amiga Luzia, gratidão mesmo. Fica à vontade aí, suas considerações finais. E aqui, cara, você vai estar a porta aberta para você poder compartilhar muito bom. conosco. Aprendo muito com você. E parabéns primeiro pelo ser humano que você é, que depois que é um profissional, tá? Muito Eu obrigada, acompanho você há muitos Thiago. anos Tô já. muito feliz de estar aqui. Obrigada, assim, esses momentos com vocês é sempre uma alegria, né? Muito bom também estar aqui com o Dr. Diógenes e a gente está aqui junto e assim, essa troca, a gente sente falta disso, né? Verdade. Nós precisamos disso. Assim, eu tenho poucos amigos síndicos que nós fazemos essas trocas. E assim, mas com qualidade, assim, e você também para mim é uma referência. Eu sou muito assim, eu sou a fã, eu admiro
admiro o seu trabalho, eu vejo a sua versatilidade, o tanto que você sempre busca e você está sempre agregando valores às nossas vidas e à vida do síndico. Muito obrigada. Gratidão. Parabéns ao vivo. Bom demais. Emocionou, hein? Emocionou. Bom demais. Olha só, Estamos aqui. Fala a verdade. O cara recebe um elogio desse ao vivo, sem combinar com ninguém, de uma síndica com excelente treinamento profissional, com equilíbrio emocional, cheio de resultados, você tá vendo aí, você não vai clicar, Mas o Thiago, você não vai deixar um like, você não vai bater palminha. palminha. Eu acredito muito, porque assim, tem um ditado que fala assim, quem não é visto não é lembrado. Exato. E você traz visibilidade, você traz notoriedade às pessoas, ao trabalho das pessoas, às profissões das pessoas. E isso, com certeza, o universo conspira a seu favor e Deus te abençoe. E assim, igual eu falo, eu brinco de olho às vezes aqui do dedinho, né? Mas, gente, eu aprendo tanto com vocês não sabem. Porque o que acontece? Eu vou lá, vou praticar em casa. Troca. Pô, vejo, isso aqui deu certo. Porque assim, são pessoas, experiências diferentes, cada um, você viu da área de educação, eu vim da área de gestão de automóveis, o Joel teve experiência também como corretor. Então assim, o que eu posso aprender com essa galera, né? Porque é sobre evoluir, né? Sempre que você quiser, será um prazer. Estarei aqui, né? Bom demais. Galera, que programa maravilhoso, cara. Ó, energias positivas pra você, amigão síndico. Muito obrigado, Arro. E até o nosso próximo encontro. Valeu, um abraço. Fui! Obrigada.